Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com muitas pessoas e também a deixar o seu like. O nosso tema, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós temos muito medo de falhas, mas nós é que somos falhos. Deus não é falho. Deus nunca vai falhar conosco, porque Ele é fiel. As pessoas te frustram, te decepcionam, mas Deus nunca vai te decepcionar e nunca vai te frustrar. Nós temos em Hebreus capítulo 10, versículo 23, algo que deve ficar gravado no nosso coração. Escute com atenção. Guardemos firme a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele não está falando para você ficar firme porque você é maravilhoso, poderoso, grandioso. Não, ele está falando fique firme mesmo quando nada está dando certo. Fique firme mesmo quando você não estiver vendo nada, porque Deus é fiel. Nós vemos a fidelidade de Deus de Gênesis a Apocalipse literalmente. Nós vimos a fidelidade de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, no meio da fornalha. Na vida de Daniel, no meio da cova dos leões. Na vida de Davi, em tantas situações, com Golias, protegendo deste grande gigante, em todas as batalhas que ele entrava, da perseguição de Saul, tantos perigos que Davi viveu, Deus foi fiel com Davi. Não que ele não vivesse problemas, olha quantos problemas eu já citei da vida de Davi. Mas eu não poderia deixar de falar de uma pessoa que talvez não seja tão conhecido quanto Davi, quanto todas as pessoas que eu citei. Simeão, o nome dele. Simeão era um homem que, se você encontrasse com ele, você vivesse há 2000 anos atrás e você cruzasse com ele, talvez você dissesse, bom, ele já viveu tudo que ele tinha que viver. Ele não tem mais nada para acontecer na vida dele. Por quê? Porque ele já era idoso. Este é um conceito muito errado. Deus, ele não usa esse tipo de raciocínio. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para Deus. Quando você olha para a vida de Sara, ela engravidou, ela concebeu depois dos 90 anos. Aos 90 anos ela ficou grávida e depois ela concebeu. Se você olhar para Moisés, ele começou tudo. Quando algumas pessoas estão pendurando a chuteira, ele começou aos 80 anos. Quando você olha para Caleb, você vê que Caleb, quando ele estava com mais de 84 anos, ele disse, eu ainda tenho força como eu tinha aos 40, eu vou derrotar esses gigantes. E para o Novo Testamento, será que a gente não vai olhar ninguém? Claro, eu olho para João e eu vejo que João, na ilha de Patmos, já idoso, recebe uma revelação fenomenal dos últimos dias. Por isso, nunca é tarde demais. Você acha que é tarde demais para você casar? Você acha que é tarde demais para Deus responder? Deus prova para você que nunca é tarde demais. Aliás, como eu disse, nunca é cedo demais. Deus usa criança, Deus usa garotos, como ele usou aquele menino que levou até as mãos de Jesus a solução para uma multidão. Ele levou os 5 pães e os 2 peixinhos, foi um garoto. A escrava de Naamã, uma mulher e jovem, ela levou a solução para 2 países, tanto a Síria quanto Israel. Ela foi tremendamente usada por Deus. E por que eu estou falando isso? Porque você está agora diante de Deus. E a fidelidade de Deus é a causa de você não ser consumido. Você só não é destruído porque Deus é fiel. Como eu disse, eu quero falar de uma pessoa que, se você passasse na rua, você diria, já passou o tempo, Simeão. Simeão, ele está no templo, ele é um idoso e está no templo. Mas vamos ler o que aconteceu com a vida dele, para que seja um impacto na sua vida. Lucas 2,25, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. São tantas coisas que aconteceram aqui.
e que vão provar a fidelidade de Deus. Ele era um homem idoso, mas que não entregou os pontos. Ele continuava amando, adorando a Deus, indo para a casa de Deus. Deus prometeu, mas aqui não está dizendo quando Deus prometeu. Deus fez uma promessa para ele. Você vai estar vivo e verá o Salvador. Você verá o Messias. Você verá aquele que eu envio para salvar, para resgatar, para consolar o meu povo. Ele tinha essa certeza. Eu não vou morrer até eu poder contemplar o Salvador. E ele não ficou abalado. Os anos foram passando, os meses foram passando, os dias foram passando. De onde esse homem tirou força para continuar indo ao templo? Para quem perguntasse para ele, por que está registrado aqui em Lucas? Lucas, ele pesquisou com testemunhas. Então, quando ele pesquisou acerca da vida de Simeão, o que todo mundo que conhecia Simeão falou, olha, esse homem, ele não parava de falar que ele não morreria enquanto ele não visse a salvação. Você tem essa força? Você tem essa fidelidade de Simeão? Quando as pessoas te encontram, você reclama e diz, não, nada acontece, eu oro, mas não funciona. Não, você tem que ter essa fé, essa perseverança. Fé e perseverança é uma força que não deixa você ser autodestruído. A fé e a perseverança te leva a prosseguir até você ver o cumprimento. O tempo de Deus não é o teu tempo. O tempo de Deus é perfeito. É o tempo em que Ele está preparando todas as coisas. Ele olha de todos os ângulos. Ele é sábio, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele sabe a hora de responder. Então, Simeão, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele permaneceu ungido, mesmo a palavra não tendo se cumprido. Eu lembro de uma ocasião em que o meu pastor, eu morava em Cuiabá, e o meu pastor foi na minha casa. E ele desenhou o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, melhor dizendo. E ele disse, eu contei já em outra ocasião, em um dos muitos devocionais que nós já fizemos juntos, mas eu quero repetir essa história, porque ela é muito impactante. E ele desenhou e ele me entregou, e ele falou assim, Deus te quer neste lugar, e Ele vai te enviar. A minha reação não foi a reação de Simeão, de dizer, sim, eu quero estar neste lugar. Eu disse, Rio de Janeiro, eu não tenho a mínima possibilidade de ir para o Rio de Janeiro, e eu nem sei se eu quero morar no Rio de Janeiro. E aquela palavra eu não acatei tão seriamente. Mas com o passar do tempo, eu tive o temor de Deus e eu entreguei para Deus. Deus, se o Senhor quer que eu esteja neste local, o Senhor prepara todas as coisas. Os anos se passaram e não se cumpriu. E eu poderia dizer, o profeta de Deus, o homem de Deus, ele se enganou com a palavra que ele liberou. Mas quando o tempo passou, e não foi pouco tempo, passou muito tempo, e eu vim morar para o Rio. Parecia que era simplesmente uma decisão, algo que não foi algo, não, fui direcionada por essa palavra. Não, eu vim. Quando eu vim, e eu estava subindo no Cristo para orar com outro pastor, veio tudo à minha mente. E eu lembrei. E eu comecei a chorar. E o pastor que estava subindo comigo para orar, ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, há 20 anos atrás, eu recebi uma palavra de que Deus queria que eu estivesse nesta terra, neste lugar, e que o meu ministério estaria neste lugar. Como Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para salvar a sua família. Ele prometeu aonde? Na Bíblia. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva. Ele é fiel para te curar. E aonde está escrito isso? Pelas pisaduras de Jesus você já foi curado. Ele é fiel para te libertar, porque Ele veio para quebrar o cativeiro de todos aqueles que estavam aprisionados. Ele veio abrir portas que te aprisionavam, quebrar correntes que te aprisionavam. Esse é o Deus da fidelidade. E Simeão viveu? Com certeza. Ele foi impelido para o lugar certo, ele foi para o templo. E no templo entrou José e Maria com a criança. Imediatamente ele reconheceu, ele viu no espírito dele, este é o Salvador. Ele pegou aquela criança e ele disse, agora eu já posso morrer. Já aconteceu. Eu segurei nas minhas mãos Salvador, a salvação e o Salvador. E eu quero te falar que você, quando você acredita
na fidelidade de Deus. Não desiste, como está escrito em Hebreus. Fica firme, como você leu comigo em Hebreus. Você vai segurar nas suas mãos a salvação da tua família, a salvação do motivo que você está aqui para orar. Você está aqui para que a tua intimidade com Deus cresça. Esse deve ser o motivo principal. Você está indo para o secreto, onde Deus vai te recompensar. Recompensar com o quê? Com a própria presença dele, com mais unção, com mais poder, com mais autoridade, com mais graça, com mais favor. Não tem melhor presente do que esse. Mas ele também vai colocar nas suas mãos a salvação daquilo que você tem colocado diante dele. E você crê que ele é fiel para cumprir. Então, neste momento que nós vamos orar, escreva aqui no comentário o seu pedido de oração. Porque nós vamos juntos falar que Deus é fiel. Diga aí onde você está. Eu creio na fidelidade de Deus. Eu exalto ao Deus fiel, forte e poderoso, em nome de Jesus. Senhor, colocamos agora no altar, Senhor, a nossa adoração. Nós queremos entrar na tua presença te adorando. É pela tua fidelidade. A tua fidelidade é a causa de não sermos destruídos, aniquilados. Senhor, como é maravilhoso saber que a sua palavra não cai por terra. É o que está escrito. A sua palavra não cai por terra. A sua palavra é enviada para a terra e ela produz para aquilo que ela foi enviada. Ela frutifica para aquilo que ela foi enviada. Envia agora a tua palavra de bênção. Envia agora a tua palavra, Senhor, a tua palavra de força, a tua palavra, Senhor, de libertação, a tua palavra de cura sobre cada um que aqui está no devocional. Em nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa aqui possa crescer em graça, em estatura, em conhecimento e te conhecer cada dia mais, em nome de Jesus, e que a tua fidelidade permaneça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Experimente a fidelidade de Deus, adore a Deus, porque Ele é fiel e por isso você não vai ser destruído. Deixe o seu like e também se inscreva no canal.